O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Isadora Silva espreguiçou-se na cama estreita do apartamento que dividia com Letícia, sua melhor amiga desde a faculdade de pedagogia. O som familiar da vizinhança acordando ecoava pelas paredes finas. Portas batendo, motores de carros velhos relutando para ligar, vozes se despedindo apressadamente. Era a sinfonia matinal de um bairro que trabalhava duro para sobreviver em São Paulo. Seus cabelos cacheados estavam completamente desarrumados, formando uma auréola rebelde ao redor do rosto. Passou os dedos entre os fios, tentando domá-los minimamente antes de se levantar. Os olhos castanhos, ainda sonolentos, se fixaram no teto rachado do quarto, onde uma pequena mancha de umidade crescia lentamente, lembrando a todos os dias de que o aluguel atrasado do mês passado ainda pesava no orçamento. Letícia já havia partido para o plantão noturno no hospital público, onde trabalhava como enfermeira. Deixara um bilhete grudado na geladeira. Isa, sobrou um pouco de café na garrafa térmica. Beijos, volta tarde hoje. Era assim entre elas, sempre cuidando uma da outra, dividindo não apenas as contas, mas também os pequenos gestos de carinho que tornavam aquela vida simples mais suportável. Isadora preparou-se rapidamente para mais um dia na escola municipal, onde lecionava para crianças de 5 e 6 anos. O salário de R$ 3.200 mal cobria suas despesas pessoais e a parte que contribuía para as contas da casa, mas ela amava genuinamente o que fazia. Cada manhã trouxe a esperança de fazer a diferença na vida daquelas crianças, de plantar sementes de conhecimento em terreno fértil. O trajeto até a escola levava quase 1h30 de transporte público. Ônibus lotados, metrô cheio, mais uma caminhada de 15 minutos até chegar ao destino. Durante todo esse tempo, Isadora costumava observar a cidade acordando, as pessoas correndo para suas obrigações, cada uma carregando seus próprios sonhos e dificuldades. Às vezes se perguntava se algum dia conseguiria realizar seu maior sonho, abrir sua própria escola para crianças carentes, um lugar onde a educação fosse verdadeiramente transformadora. Na escola, as colegas de trabalho já a conheciam pela dedicação excepcional. Sempre chegava mais cedo para preparar atividades diferenciadas, ficava até mais tarde para ajudar alunos com dificuldades e, frequentemente, gastava do próprio bolso para comprar materiais que faziam falta. A diretora, Dona Marisa, uma mulher de 50 anos que dedicara a vida inteira àquela instituição, sempre dizia que Isadora tinha algo especial, uma luz própria que fazia as crianças se sentirem seguras e amadas. Mas naquela sexta-feira específica, algo no ar parecia diferente. Isadora acordara com uma sensação estranha, como se o universo estivesse preparando algo importante para ela. Não conseguia explicar o sentimento, apenas o pressentimento de que aquele dia não seria igual aos outros. As aulas transcorreram normalmente até o início da tarde. Era seu horário de almoço quando decidiu sair da escola para comer algo diferente do usual. Normalmente levava marmita de casa, economizando os poucos reais que sobravam do orçamento apertado, mas naquele dia sentiu vontade de se permitir um pequeno luxo, almoçar fora. Caminhou pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo, observando a mistura típica da cidade entre prédios antigos e modernos, camelôs vendendo de tudo, executivos bem vestidos passando apressados por moradores de rua que pediam alguma moeda. Era o retrato fiel de uma metrópole onde extremos conviviam lado a lado, às vezes se tocando, às vezes se ignorando completamente. Parou diante de um café pequeno e aconchegante na Rua Augusta, um desses lugares que conseguiam manter o charme tradicional em meio ao caos urbano. As mesas de madeira escura, o cheiro de café fresco e pães assados, a decoração simples mas acolhedora, tudo convidava a entrar e esquecer por alguns minutos a correria lá fora. Escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia observar o movimento da rua enquanto saboreava um sanduíche natural e um cappuccino. O valor do lanche representava quase o que gastaria em alimentação durante 2 dias, mas decidiu que merecia aquele momento. Havia trabalhado duro a semana inteira, ficado até tarde ajudando as crianças, e sua alma pedia aquele pequeno respiro.
Estava folheando distraidamente um livro de pedagogia que sempre carregava na bolsa, quando uma voz familiar ecoou atrás dela, provocando um arrepio instantâneo que percorreu toda a sua espinha. Isadora? Ela congelou. Aquela voz. Não podia ser. Eram 15 anos desde a última vez que a ouvira, mas seu coração a reconheceu imediatamente, como se o tempo não tivesse passado. Virou-se lentamente, e quando seus olhos se encontraram com os dele, o mundo parou. Rafael Mendes estava parado a poucos metros de distância, vestindo um terno impecável que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses. Alto, cabelos escuros bem cortados, olhos verdes que pareciam guardar 1000 segredos. Estava mais maduro, obviamente, mas ela o reconheceu instantaneamente. Era o mesmo menino com quem brincara no parquinho do bairro quando criança. O mesmo adolescente que prometera amor eterno quando seus pais se mudaram para o exterior. Rafael, sussurrou, sentindo as pernas tremerem. Por um longo momento, ficaram apenas se olhando, como se precisassem confirmar que aquilo era real. 15 anos de saudade, de perguntas sem resposta, de noites se questionando como seria reencontrá-lo. E ali estava ele, real e impossível ao mesmo tempo. Posso sentar? Perguntou, apontando para a cadeira vazia à sua frente. Isadora acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Rafael se aproximou com a elegância natural de quem cresceu acostumado ao melhor de tudo, mas seus olhos revelavam uma vulnerabilidade que o dinheiro não conseguia disfarçar. Não acredito que é você, disse ele sentando-se e estudando cada detalhe do rosto dela. Seus olhos são exatamente iguais. Sempre me lembro dos seus olhos. Você também não mudou muito, mentiu ela, sabendo que ele havia se tornado um homem completamente diferente do garoto que conhecera. Mas por baixo de toda aquela sofisticação, ainda conseguia enxergar traços do menino que um dia a amara. O que você faz aqui? Quer dizer, em São Paulo. Sempre pensei que talvez tivesse ido embora também. Nunca saí daqui. Sou professora, trabalho numa escola municipal não muito longe. E você? Sei que estudou fora. Voltei há 2 anos para cuidar dos negócios da família. Construção civil. Você deve lembrar que meu avô já mexia com isso quando éramos pequenos. Eles conversaram por quase 2 horas, preenchendo lacunas de 15 anos com cuidado, como se testassem se ainda podiam confiar um no outro. Rafael contou sobre os anos estudando administração em universidades europeias, sobre como assumira gradualmente as responsabilidades da empresa familiar, sobre o peso de carregar um sobrenome que abria portas, mas também criava expectativas. Isadora falou sobre sua paixão pela educação, sobre os desafios de trabalhar na rede pública, sobre os sonhos que ainda alimentava mesmo com todas as dificuldades financeiras. Notou como ele a ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas, interessando-se realmente por sua vida. Você sempre quis ser professora? Perguntou ele. Desde criança. Lembra como eu adorava brincar de escolinha? Você sempre reclamava que tinha que ser meu aluno. Riu, e pela primeira vez em anos se sentiu verdadeiramente relaxada. Eu adorava ser seu aluno, confessou ele, e algo no tom de sua voz fez o coração dela acelerar. Quando finalmente perceberam que o tempo havia passado, Isadora olhou o relógio e se assustou. Estava atrasada para voltar à escola, algo que nunca acontecia. Sempre foi pontual, responsável, mas ali estava, perdendo a noção do tempo por causa daqueles olhos verdes que a transportavam de volta à infância. Preciso voltar ao trabalho, disse, relutante em encerrar aquele momento. Claro, mas podemos nos ver de novo? Talvez jantar qualquer dia? O coração de Isadora disparou. Depois de 15 anos guardando aquele amor de criança no fundo do peito, ali estava ele, pedindo para vê-la novamente. Mas uma voz dentro dela sussurrava cuidado. Eles viviam em mundos completamente diferentes agora. Ele era um empresário bem-sucedido, provavelmente acostumado com mulheres sofisticadas e elegantes. Ela era apenas uma professora com dificuldades para pagar as contas. Eu não sei se é uma boa ideia, hesitou. Por favor, Isadora. São 15 anos. Temos muito que conversar ainda. A sinceridade no olhar dele a convenceu.
Trocaram números de telefone e Rafael insistiu em chamá-la um táxi para voltar ao trabalho, mesmo ela protestando que podia pegar o ônibus. Durante o trajeto de volta, Isadora tentou processar o que havia acontecido. O Rafael de seus sonhos de adolescente havia se materializado em sua vida novamente, mais lindo e bem-sucedido do que jamais imaginara. Mas junto com a alegria veio o medo. E se ele descobrisse como sua vida era simples? E se percebesse que ela nunca conseguira esquecer completamente o amor que sentia por ele? Chegou à escola ainda atordoada, cumprimentou as crianças mecanicamente e tentou se concentrar nas atividades da tarde. Mas sua mente voava para aqueles olhos verdes, para a forma como ele sorria, para a sensação estranha de que o destino havia conspirado para trazê-lo de volta à sua vida. Naquela noite em casa, contou tudo para Letícia, que ouviu cada palavra com atenção crescente. Isadora, você tem certeza de que quer se envolver nisso? Vocês são de mundos muito diferentes agora. Eu sei, Lê, mas você não entende. Eu nunca esqueci ele. Durante todos esses anos, sempre me perguntei como seria se o reencontrasse. E agora que reencontrou. Isadora suspirou, abraçando um travesseiro no sofá pequeno da sala. Agora não sei o que sinto. Alegria, medo, esperança, tudo misturado. Só promete uma coisa, não se machuque, tá bem? Você tem um coração muito grande e pessoas como ele às vezes não sabem o valor disso. Prometido, mentiu Isadora, sabendo que quando se tratava de Rafael Mendes, suas defesas simplesmente não existiam. Rafael não conseguiu se concentrar em nada durante o resto daquela sexta-feira. Sentado em sua cobertura no Itaim Bibi, contemplava a vista panorâmica de São Paulo, através dos vidros do chão ao teto, mas sua mente estava presa naqueles olhos castanhos que o haviam assombrado durante 15 anos. Isadora Silva. O nome ecoava em sua mente como uma música que não conseguia parar de tocar. Ela estava ainda mais bonita, com uma delicadeza natural que contrastava drasticamente com as mulheres sofisticadas que costumava conhecer nos eventos da alta sociedade paulistana. Havia algo em sua simplicidade que o tocava profundamente, uma autenticidade rara em seu mundo de aparências e interesses. Durante os anos estudando na Europa, especialmente nas noites solitárias em Londres e Paris, Rafael se pegava pensando nela. Imaginava como estaria, se havia se casado, se ainda morava em São Paulo. Chegou até a procurá-la nas redes sociais algumas vezes, mas nunca teve coragem de fazer contato. Agora o destino havia feito por ele o que não teve coragem de fazer sozinho. Pegou o telefone e digitou uma mensagem. Apagou, digitou novamente. Queria convidá-la para jantar, mas não sabia como abordar a situação sem soar presunçoso ou invasivo. Finalmente, optou por algo simples. Oi, Isadora. Que bom ter te encontrado hoje. Podemos jantar amanhã? Conheço um lugar que talvez você goste. A resposta veio 2 horas depois. Oi, Rafael. Foi muito bom te ver também. Aceito o jantar, mas eu escolho o lugar, pode ser? Ele sorriu ao ler a mensagem. Típico da Isadora que conhecia na infância, sempre independente, nunca aceitando favores sem dar algo em troca. Respondeu imediatamente que concordava, curioso para ver que tipo de lugar ela escolheria. No sábado seguinte, Isadora o aguardava em uma pequena pizzaria na Vila Madalena, longe dos restaurantes requintados que ele frequentava. O local era despretensioso, mas aconchegante, com mesas de madeira rústica e uma decoração que misturava plantas, fotografias antigas de São Paulo e luminárias artesanais. Quando Rafael chegou, dirigindo um BMW preto que destoava completamente do ambiente, algumas pessoas se voltaram para olhar. Ele havia trocado o terno por uma camisa social e jeans, numa tentativa de parecer mais casual, mas ainda assim irradiava aquela elegância natural de quem nasceu em berço de ouro. Desculpa o atraso, disse, beijando-lhe o rosto. Trânsito impossível. Imagino como deve ser difícil dirigir por aí, comentou Isadora. E ele detectou uma pontada de ironia na voz. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Rafael contou sobre suas viagens pela Europa, sobre como havia sido difícil se adaptar a culturas diferentes, sobre a solidão que sentia, mesmo cercado de pessoas, nos eventos acadêmicos.
Isadora falou sobre seus alunos, sobre projetos que desenvolveu na escola, sobre como acreditava no poder transformador da educação. Você se lembra da nossa professora da segunda série, Dona Helena? Perguntou Isadora, cortando um pedaço de pizza marguerita. Lembro, ela sempre dizia que eu era muito distraído, que ficava olhando pela janela em vez de prestar atenção na aula. É porque você ficava me olhando, provocou ela, e ambos riram. Já naquela época você me distraía, confessou ele, e o clima entre eles mudou sutilmente. Ficou mais denso, carregado de significados não ditos. Era impressionante como se sentiam confortáveis um com o outro, como se os 15 anos de separação fossem apenas um hiato temporário. As risadas vinham naturalmente, as conversas fluíam sem esforço, e Rafael se pegou pensando que aquela era a primeira vez em muito tempo que se sentia genuinamente feliz. Quando chegou a hora da conta, Rafael automaticamente pegou a carteira, mas Isadora foi mais rápida. Eu pago a minha parte, disse firmemente. Isadora, deixa eu pagar. Foi meu convite. Na verdade, foi meu convite. Eu escolhi o lugar, lembra? Ele insistiu, mas ela foi irredutível. Dividiu a conta exatamente pela metade e pagou com dinheiro contado, o que fez Rafael perceber como aqueles R$ 40 representavam muito para ela. Sentiu uma pontada de ternura, misturada com algo que não conseguia nomear. Talvez culpa por ter tanto enquanto ela claramente lutava financeiramente. Saíram da pizzaria e caminharam pelas ruas da Vila Madalena, observando a vida noturna do bairro. Jovens entrando e saindo de bares, artistas de rua se apresentando nas calçadas, casais namorando nos bancos das praças. Era um mundo diferente do que Rafael conhecia, mais descontraído e autêntico. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ele parando em frente a um mural grafitado que retratava a cidade de São Paulo. Pode. Você é feliz? Com sua vida, quero dizer. Isadora pensou por um momento antes de responder. Sabe, felicidade é uma palavra complicada. Eu amo o que faço, amo meus alunos, tenho uma amiga incrível. Claro que gostaria de ter mais estabilidade financeira, de realizar alguns sonhos. Mas sim, acho que sou feliz. E você? A pergunta dela o pegou desprevenido. Era algo que evitava questionar profundamente. Eu tenho tudo que uma pessoa poderia querer. Sucesso, dinheiro, reconhecimento. Mas às vezes me sinto como se estivesse vivendo a vida que outros planejaram para mim, entende? Como assim? Rafael hesitou. Nunca havia admitido aquilo para ninguém, nem para si mesmo com tanta clareza. Desde pequeno sempre soube que assumiria a empresa do meu avô. Estudei o que ele quis no que ele quis. Voltei quando ele determinou. Às vezes me pergunto quem eu seria se pudesse escolher livremente. Isadora o estudou com atenção. Por baixo de toda aquela segurança aparente, ela conseguia enxergar um homem perdido, questionando suas próprias escolhas. E o que você escolheria se pudesse? Não sei, é essa a questão. Nunca tive que descobrir. Conversaram por mais 1 hora, caminhando sem rumo pelas ruas. Rafael se sentiu mais próximo dela naquelas poucas horas do que se sentira de qualquer pessoa nos últimos anos. Havia uma profundidade em Isadora que o fascinava, uma sabedoria que vinha da luta diária pela sobrevivência, mas também uma doçura que o fazia querer protegê-la de todos os males do mundo. Quando a noite terminou, ele insistiu em levá-la em casa, mas ela preferiu pegar o ônibus. Rafael ficou observando-a se afastar, uma figura pequena e determinada em meio à multidão noturna de São Paulo, e soube que sua vida havia mudado irrevogavelmente naquela noite. Na segunda-feira seguinte, ele a ligou. Oi, Isadora. Pensei em você o fim de semana inteiro. Rafael, quero te ver de novo, e de novo, e de novo, se você me deixar. Ela riu do outro lado da linha, e o som foi como música para ele. Você sempre foi dramático. Estou falando sério. 15 anos é tempo demais para ficarmos separados de novo. Durante as 2 semanas seguintes, desenvolveram uma rotina. Rafael a buscava na escola 3 vezes por semana e jantavam juntos, sempre em lugares que ela escolhia, lanchonetes simples, restaurantes familiares, cantinhas escondidas pela cidade. Ele rapidamente percebeu que ela fazia essas escolhas,
para não se sentir constrangida, para manter algum controle sobre a situação. O que mais o impressionava era como Isadora o tratava. Não demonstrava deslumbramento com seu dinheiro ou posição social. Não perguntava sobre seus carros, suas viagens ou propriedades. Interessava-se por suas opiniões, suas memórias de infância, seus medos e inseguranças. Era como se enxergasse através de todas as camadas de sofisticação direto para sua essência. Foi durante o 5º encontro que algo mudou definitivamente entre eles. Estavam em um pequeno café na Liberdade, dividindo um bolo de cenoura que custava R$6, quando Rafael percebeu que Isadora estava observando cada garfada que ele dava. "O que foi?" perguntou. "Nada. É só. Você come esse bolo como se fosse a coisa mais deliciosa do mundo." "É que é mesmo. Não como bolo de cenoura assim desde criança. Minha avó fazia um parecido." Isadora sorriu, e naquele momento Rafael entendeu algo fundamental. Ela estava devolvendo a ele pedaços de sua própria humanidade. Em seu mundo de restaurantes caros e pratos sofisticados, havia perdido o prazer simples de saborear um bolo de R$6 feito com carinho. "Isadora", disse ele, pegando a mão dela sobre a mesa, "eu preciso te falar uma coisa." "O quê?" "Eu nunca te esqueci, durante todos esses anos. Sei que éramos crianças quando nos separamos, mas..." "Rafael não fala isso", interrompeu ela, retirando a mão. "Por que não? Porque somos pessoas diferentes agora. Vivemos em mundos diferentes. E daí? E daí que você vai cansar de brincar de vida simples e vai querer voltar para o seu mundo. E eu vou ficar aqui, mais apaixonada por você do que já estava." A confissão escapou antes que ela pudesse se controlar. Isadora arregalou os olhos percebendo o que havia dito e sentiu o rosto corar furiosamente. "Você disse que está apaixonada por mim?" Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer", sorriu ele, seus olhos verdes brilhando de alegria. "E para sua informação, eu também estou apaixonado por você, desde os 8 anos de idade." Eles se olharam por um longo momento, o peso das confissões pairando no ar entre eles. Por fim, Rafael se inclinou sobre a mesa e beijou-a suavemente, um beijo que trouxe de volta todas as promessas de amor eterno que haviam feito quando crianças. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. "E agora?" perguntou ela. "Agora vamos descobrir juntos se o destino nos trouxe de volta por algum motivo." Mas nem Isadora nem Rafael imaginavam que o destino havia preparado para eles um teste muito maior do que simplesmente superar diferenças sociais. Nas próximas semanas, descobririam que, às vezes, o amor verdadeiro exige sacrifícios que nenhum deles estava preparado para fazer. 3 semanas depois daquele beijo no Café da Liberdade, Rafael enfrentava a manhã mais difícil de sua vida. Sentado na sala de espera do Hospital Sírio-Libanês, observava a movimentação frenética de médicos e enfermeiros enquanto aguardava os resultados dos exames de seu avô, Antônio Mendes. Aos 78 anos, Antônio era mais que um avô para Rafael. Era o pai que ele mal conhecera, o mentor que moldara sua personalidade, o patriarca que construíra do zero um dos maiores grupos de construção civil do país. Nas últimas semanas, os sintomas vinham se agravando. Cansaço excessivo, perda de peso, dores que medicamentos não conseguiam aliviar. Rodrigo Mendes, primo de Rafael e vice-presidente da empresa, caminhava nervosamente pela sala. 2 anos mais velho e infinitamente mais ambicioso, Rodrigo sempre fora o segundo na linha sucessória, uma posição que jamais aceitara com resignação. "Os médicos estão demorando muito", resmungou Rodrigo, ajustando o nó da gravata à cara. "Tenho uma reunião importante com investidores japoneses em 2 horas." Rafael o observou com irritação mal disfarçada. Mesmo numa situação como aquela, Rodrigo conseguia pensar apenas nos negócios. "Os investidores podem esperar. Estamos falando da saúde do vovô." Claro, é só que você sabe como essas negociações internacionais são sensíveis. Qualquer atraso pode custar milhões." Dr. Henrique Santana, oncologista renomado e amigo pessoal da família há décadas, finalmente apareceu no corredor. Seu semblante grave confirmou os piores temores de Rafael antes mesmo que ele abrisse a boca.
Podem vir comigo, por favor? No consultório, Dr. Henrique foi direto ao ponto, como sempre fora. Antônio tem um tumor no pâncreas, estágio avançado. Com os tratamentos disponíveis, estamos falando de 1 ano, talvez um pouco mais, se ele responder bem à quimioterapia. Rafael sentiu o mundo desabar. O homem que sempre parecera indestrutível, que sobrevivera à pobreza da juventude, que construíra um império com as próprias mãos, estava enfrentando uma batalha que nem todo o dinheiro do mundo poderia vencer. 1 ano, repetiu, a voz quase inaudível. Na melhor das hipóteses. Sinto muito, Rafael. Sei o quanto ele significa para você. Rodrigo permaneceu em silêncio, mas Rafael conseguia praticamente ouvir os cálculos funcionando em sua mente. 1 ano significava que a sucessão da empresa se tornara questão urgente. Eles voltaram ao quarto onde Antônio aguardava, aparentando fragilidade pela primeira vez na vida. Seus olhos, sempre tão penetrantes e determinados, pareciam cansados. Pelo jeito nas suas caras as notícias não são boas, disse o velho, tentando esboçar um sorriso. Rafael se aproximou da cama e segurou a mão do avô. Vamos lutar contra isso. Tem os melhores médicos, os melhores tratamentos. Meu menino, eu não cheguei até aqui sendo idiota. Sei reconhecer quando é hora de colocar a casa em ordem. Naquela tarde, de volta à sede da construtora Mendes, Antônio convocou uma reunião de emergência com os principais executivos. A empresa ocupava 3 andares de um prédio comercial na Faria Lima, com vista panorâmica para o centro financeiro de São Paulo. Como todos sabem, nossa família construiu este negócio ao longo de 50 anos. Hoje, somos responsáveis por empregar diretamente mais de 3.000 pessoas, sem contar os terceirizados e fornecedores. É uma responsabilidade que não tomo levianamente. Os executivos presentes, diretores financeiros, comerciais, de operações, ouviam com atenção respeitosa. Todos sabiam que Antônio raramente convocava reuniões sem motivos importantes. Por razões de saúde, preciso acelerar o processo sucessório. Como vocês sabem, meu testamento estabelece que Rafael herdará a presidência da empresa, mas apenas se tiver um herdeiro legítimo até meus 80 anos. Rafael engoliu seco. Aquela cláusula sempre parecera distante, quase abstrata. Agora, com o diagnóstico do avô, tornava-se uma corrida contra o tempo. Se essa condição não for cumprida, o controle acionário passará automaticamente para Rodrigo. Os olhares se voltaram para os 2 primos. Rodrigo tentava manter expressão neutra, mas Rafael percebeu o brilho de ambição em seus olhos. Vovô, isso é realmente necessário? Essa cláusula sobre herdeiro? É, sim. Esta empresa sempre foi construída sobre valores familiares. Quero garantir que isso continue. Após a reunião, Rafael dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, tentando processar tudo o que havia acontecido. A doença do avô, o prazo para ter um filho, a pressão da sucessão, era demais para absorver em um único dia. Sem perceber, encontrou-se estacionado em frente à escola onde Isadora trabalhava. Eram quase 5 da tarde, horário em que ela costumava sair. Precisava vê-la, estar com alguém que o conhecesse além dos negócios e responsabilidades. Quando Isadora apareceu no portão, carregando uma sacola cheia de trabalhos para corrigir em casa, Rafael desceu do carro e foi ao seu encontro. Oi, disse ele tentando sorrir. Estava passando por aqui e pensei em te ver. Isadora o conhecia bem o suficiente para perceber que algo estava errado. O que aconteceu? Você está péssimo. Posso te levar em casa? Preciso conversar com alguém. Durante o trajeto, Rafael contou sobre o diagnóstico do avô, sobre o prazo que corria contra ele, sobre as pressões que sentia. Isadora ouviu em silêncio, segurando sua mão enquanto ele dirigia. Sinto muito pelo seu avô, Rafael. Sei o quanto ele é importante para você. Obrigado. É muita coisa ao mesmo tempo, sabe? E essa história de precisar ter um herdeiro para herdar a empresa? Isso é comum no mundo dos negócios? Não sei se é comum, mas é como meu avô sempre quis as coisas. Ele acredita muito em família, em continuidade. Acho que tem medo que, se eu não tiver filhos, a empresa acabe se perdendo com o tempo. Isadora ficou pensativa. Eles haviam chegado ao prédio onde ela morava,
mas permaneceram no carro conversando. E você, quer ter filhos? Sempre quis. Mas imaginava que seria algo natural, que aconteceria quando encontrasse a pessoa certa, no tempo certo. E agora? Rafael suspirou profundamente. Agora tenho menos de 1 ano para encontrar alguém, me relacionar seriamente, casar e ter um filho. É impossível. Não necessariamente impossível, disse Isadora pensativa. Só complicado. Eles conversaram por mais 1 hora, sentados no carro em frente ao prédio simples onde ela morava. Rafael se sentia melhor apenas por ter dividido suas preocupações com ela. Havia algo em Isadora que o tranquilizava, uma sabedoria serena que o ajudava a enxergar as situações com mais clareza. Rafael, disse ela finalmente, posso te fazer uma pergunta bem direta? Claro. Você me ama de verdade ou eu sou apenas uma distração conveniente de seus problemas? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Como você pode perguntar isso? Porque a situação mudou. Agora você tem uma urgência que antes não tinha. E eu preciso saber se você está comigo porque realmente me quer ou porque precisa resolver sua vida rapidamente. Rafael desligou o motor e se virou completamente para ela. Isadora, eu te amo desde que tinha 8 anos de idade. Se tivesse que escolher entre você e a empresa, escolheria você sem hesitar. Mesmo perdendo tudo que seu avô construiu? Mesmo perdendo tudo. Ela estudou seu rosto por um longo momento, procurando sinais de mentira ou hesitação. Encontrou apenas sinceridade absoluta. Está bem, acredito em você. Obrigado, disse ele beijando-lhe a testa. Não sei o que faria se você duvidasse de mim agora. Quando Isadora subiu para casa, encontrou Letícia preparando o jantar na cozinha pequena. A amiga percebeu imediatamente que algo havia mudado. Deixa eu adivinhar. O príncipe encantado trouxe problemas junto com o charme. É mais complicado que isso, Lê. Isadora contou sobre o diagnóstico do avô de Rafael, sobre a pressão sucessória, sobre a conversa que tiveram. Letícia ouviu tudo com crescente preocupação. Isa, você precisa ter muito cuidado. Homens desesperados às vezes tomam decisões que depois se arrependem. Ele disse que me escolheria mesmo perdendo tudo. E você acredita? Quero acreditar. Isso não é a mesma coisa. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Caminhava pela cobertura, olhando a cidade iluminada, pensando nas palavras de Isadora. Ela tinha razão ao questionar seus sentimentos. A situação realmente havia mudado tudo. Mas quanto mais pensava, mais certeza tinha. Isadora era a mulher que queria ao seu lado, independentemente das circunstâncias. O problema era que o tempo estava contra eles, e algumas decisões não poderiam esperar o ritmo natural de um relacionamento. Na manhã seguinte, uma ligação de Dr. Henrique trouxe notícias ainda mais graves. Os exames revelaram que o câncer do avô era mais agressivo que inicialmente previsto. O prazo de 1 ano talvez fosse otimista demais. 2 semanas depois da piora no estado de Antônio, Rafael saiu do consultório do Dr. Eduardo Marques, urologista especialista em fertilidade masculina, com um envelope branco nas mãos que continha os resultados de seus exames. O médico havia sido claro e direto: azoospermia severa. As chances de ter filhos naturalmente eram praticamente inexistentes. Sentou-se no banco de couro do BMW sem ligar o motor, segurando o envelope como se ele contivesse uma sentença judicial. Durante toda a sua vida adulta, nunca havia se preocupado com fertilidade. Assumira, como a maioria dos homens jovens, que quando chegasse a hora certa, tudo funcionaria perfeitamente. O celular tocou. Era Rodrigo. E aí, primo, já tem novidades sobre aquela questão que conversamos? Rafael apertou os dedos contra o envelope. Que questão? Ora, a questão do herdeiro. O prazo está correndo. O vovô está cada vez pior e você precisa acelerar o processo. Rodrigo, não é assim que funciona. Não posso simplesmente encomendar um bebê. Claro que pode. Você tem dinheiro, tem charme, tem tudo que uma mulher poderia querer. É só escolher a candidata certa e partir para o casamento. Não é tão simples. Por que não? Ah, deixa eu adivinhar. Você está pensando naquela professorinha, não está? Rafael, seja realista. Vocês são de mundos diferentes. Isadora não é aquela professorinha.
e você não sabe nada sobre ela. Sei que ela ganha R$ 3.000 por mês e mora num apartamentinho alugado. Sei que vocês não têm futuro. Rafael desligou o telefone sem se despedir. A crueza das palavras de Rodrigo o irritava não porque fossem ofensivas, mas porque ecoavam seus próprios medos. As diferenças sociais entre ele e Isadora eram reais e evidentes. Mas isso importava quando se tratava de amor verdadeiro? Dirigiu até a escola onde ela trabalhava, chegando pouco antes do horário de saída. Encontrou Isadora no pátio, supervisionando a saída das crianças, cumprimentando cada pai e mãe pelo nome, demonstrando o carinho genuíno que sentia por aquela comunidade. «Rafael!» gritou uma criança de 5 anos chamada Gabriel, correndo em sua direção. «Você veio buscar a professora Isa de novo?» «Vim sim, Gabriel. Ela está liberada?» «Está. Tia Isa, seu namorado está aqui!» Isadora corou intensamente, mas sorriu ao se aproximar deles. «Desculpa, eles são muito curiosos», disse ela, pegando a bolsa e a sacola de trabalhos. «Não precisa se desculpar. É bom saber que falam bem de mim». Durante o trajeto até o apartamento dela, Rafael permaneceu mais calado que o normal. Isadora percebeu sua tensão. «Aconteceu alguma coisa? Você parece preocupado. Preciso te contar uma coisa. Mas prefiro que seja em casa, com calma. Está me assustando. Não é nada grave. É só complicado». No apartamento que Isadora dividia com Letícia, eles se sentaram no pequeno sofá da sala. Rafael segurou as mãos dela e contou sobre os exames, sobre o diagnóstico, sobre a impossibilidade de ter filhos naturalmente. «Existem tratamentos», disse ele. «Fertilização in vitro, inseminação artificial, mas mesmo assim as chances são muito baixas». Isadora absorveu a informação em silêncio. Via a dor nos olhos dele, a sensação de inadequação que todo homem sentiria numa situação como aquela. «Como você está lidando com isso?» «Mal. Muito mal. Minha vida inteira foi direcionada para assumir a empresa do meu avô. Agora descubro que talvez não consiga cumprir a única exigência que ele fez para isso. E se não conseguir, o que acontece? Rodrigo herda tudo. Eu sei exatamente o que ele vai fazer. Vender a empresa para grupos estrangeiros, demitir metade dos funcionários, transformar 50 anos de trabalho em lucro rápido». Isadora compreendeu a dimensão do problema. Não se tratava apenas do futuro pessoal de Rafael, mas do destino de milhares de famílias que dependiam daquela empresa. Existem outras opções? Adoção, por exemplo? O testamento especifica herdeiro legítimo. Meu avô é tradicional, acredita na continuidade sanguínea. Eles conversaram por horas sobre possibilidades, alternativas, formas de contornar a situação. Rafael mencionou barriga de aluguel, mas apenas como uma possibilidade teórica e distante. Seria muito caro, muito complicado. E mesmo assim não há garantias. 3 dias depois, Rafael recebeu uma ligação inesperada do Dr. Eduardo Marques. «Rafael, preciso te ver urgentemente. Houve um erro no laboratório. No consultório, o médico estava claramente constrangido. Sinto muito informar, mas os resultados dos seus exames foram trocados com os de outro paciente. Você não tem azospermia. Seus índices de fertilidade estão perfeitamente normais». Rafael sentiu uma mistura de alívio e irritação. Como isso pode acontecer? Eu passei 3 dias acreditando que não poderia ter filhos. Foi um erro humano, Rafael. Lamentável, mas acontece. O importante é que você está bem e pode ter filhos normalmente. Saindo do consultório, Rafael deveria estar feliz. O obstáculo que parecia impossível de superar havia simplesmente desaparecido. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele se sentia estranhamente nostálgica daqueles 3 dias de incerteza. Durante esse período, havia considerado seriamente abrir mão de tudo pela mulher que amava. Agora, com a pressão da herança voltando a ser real e urgente, precisava tomar decisões concretas. Naquela noite, encontrou-se com Isadora num restaurante japonês pequeno e aconchegante na Liberdade. Contou sobre o erro médico, sobre sua fertilidade normal, sobre o alívio de saber que poderia ter filhos. «Isso é ótimo, Rafael. Deve estar aliviado». «Estou, mas também confuso». «Por quê?» «Porque agora preciso enfrentar a realidade. Tenho menos de 10 meses para encontrar alguém, me casar
e ter um filho. E isso parece impossível. Isadora mexeu no yakisoba sem comer, pensativa. Não necessariamente impossível. Como assim? Bem, se você realmente precisa de um herdeiro em pouco tempo e se existem métodos de fertilização assistida que funcionam rapidamente, ela parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Continua, encorajou ele. É que talvez você não precise encontrar alguém nova. Talvez você já tenha encontrado. Os olhos de Rafael se arregalaram quando compreendeu o que ela estava sugerindo. Isadora, você não está dizendo o que eu acho que está dizendo. Estou sim. Se você precisa de uma criança rapidamente, e se eu pudesse ajudar, você está falando em ter um filho comigo? Nosso filho. Estou falando em te ajudar a resolver seu problema. A empresa do seu avô, os empregos de todas aquelas pessoas, é maior que nós dois. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando a sugestão dela. Isadora, você não pode estar falando sério. Por que não? Nós nos amamos. Talvez não seja o timing ideal, mas não é questão de timing. É questão de você estar oferecendo ter um filho para salvar minha herança. E qual o problema nisso? O problema é que eu quero que você tenha um filho comigo porque quer constituir uma família comigo, não porque quer me ajudar com um problema empresarial. Isadora baixou os olhos, percebendo como suas palavras soaram. Desculpa, não foi isso que quis dizer. O que você quis dizer? Quis dizer que talvez essa situação seja uma oportunidade para nós dois, para acelerar algo que talvez acontecesse naturalmente no futuro. Rafael segurou as mãos dela sobre a mesa. Isadora, você me ama de verdade ou só quer me ajudar? Eu te amo, desde criança. Você sabe disso. E eu te amo também. Mas não quero que você se sinta pressionada a ter um filho por causa das minhas circunstâncias. Eles saíram do restaurante sem chegar a uma conclusão. Durante a semana seguinte, o assunto pairou entre eles como uma nuvem carregada, presente mesmo quando não mencionado. Foi Letícia quem forçou a questão numa quinta-feira à noite. Isadora, você precisa parar de fingir que não está pensando nisso 24 horas por dia. Pensando no quê? Em ter um filho com o Rafael. Isadora suspirou, largando o livro que fingia estar lendo. É loucura, não é? Talvez. Mas também pode ser a chance da sua vida. Como assim? Isa, você está apaixonada por esse homem há 15 anos. Agora ele precisa de ajuda, e você pode dar essa ajuda. No processo, vocês podem construir a família que sempre sonharam. E se der errado? E se depois do bebê nascer ele perceber que não me ama de verdade? E se der certo? E se essa for a forma do destino unir vocês definitivamente? Na sexta-feira seguinte, Isadora tomou uma decisão. Ligou para Rafael e pediu para encontrá-lo. Desta vez, foi ela quem escolheu um lugar especial. O mesmo café onde se reencontraram semanas antes. Rafael, disse ela, respirando fundo, quero fazer uma proposta formal. O café estava mais cheio que da primeira vez. Era sexta-feira à tarde, e profissionais da região central lotavam as mesas, discutindo negócios ou simplesmente relaxando após uma semana de trabalho. Rafael havia chegado primeiro e escolhido a mesma mesa onde se reencontraram, como se o local tivesse algum poder especial sobre o destino deles. Quando Isadora chegou, ele imediatamente percebeu algo diferente em sua postura. Havia uma determinação em seus olhos que não estava lá nos últimos encontros. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se e recusando o café que ele ofereceu. Preciso falar algumas coisas e quero que você me escute até o final antes de responder. Está bem. Isadora respirou fundo e começou. Rafael, eu pensei muito sobre nossa conversa da semana passada. Sobre sua situação, sobre os prazos, sobre o futuro da empresa do seu avô. E cheguei a uma conclusão. Ela pausou, organizando as palavras com cuidado. Eu quero ter um filho seu. Não apenas para te ajudar, mas porque acredito que seria a coisa certa para nós dois. Acredito que o destino nos reuniu justamente para isso. Rafael abriu a boca para falar, mas ela ergueu a mão. Deixa eu terminar, por favor. Sei que parece precipitado, sei que não estamos juntos há muito tempo oficialmente. Mas nos conhecemos há 15 anos, Rafael. Conhecemos o caráter um do outro, sabemos que nos amamos.
Por que precisamos esperar mais tempo para dar um passo que sabemos que queremos dar? Isadora, não estou falando de casamento ainda. Estou falando de ter um bebê juntos primeiro, através de fertilização assistida. E depois, se as coisas correrem bem, podemos pensar em oficializar nossa união. Rafael a estudou por um longo momento. Havia algo nas palavras dela que soava ensaiado, como se tivesse pensado muito em cada frase. Por que sinto que você não está me contando tudo? Isadora hesitou. Havia uma parte de sua motivação que não conseguia verbalizar. A esperança secreta de que, durante uma gravidez, Rafael se apaixonasse por ela definitivamente. Que 9 meses de convivência íntima fossem suficientes para transformar o amor adolescente em algo maduro e permanente. Estou te contando tudo o que importa. E se eu não aceitar? Se eu disser que prefiro encontrar outra solução? A pergunta cortou Isadora como uma lâmina. A possibilidade de rejeição a aterrorizava, mas precisava demonstrar que estava disposta a correr esse risco. Então você encontra outra solução e eu torço para que dê certo. E se eu aceitar? Como funcionaria? Isadora havia pensado em cada detalhe durante as noites em claro da semana anterior. Bem, primeiro precisaríamos de acompanhamento médico especializado. Depois, quando a fertilização fosse bem-sucedida, eu me mudaria para sua casa durante a gravidez. Para facilitar o acompanhamento médico e para que você pudesse participar de cada momento. E depois que o bebê nascesse, depois veríamos como estariam nossos sentimentos. Se realmente éramos feitos um para o outro, seguiríamos juntos como família. Se não, eu criaria nosso filho com amor, e você seria o pai presente que sei que seria. Rafael ficou em silêncio por vários minutos, mexendo distraidamente no açúcar que não usou no café. A proposta de Isadora era ao mesmo tempo a solução perfeita para seus problemas e a situação mais complexa em que já se envolvera. Isadora, o que você está me propondo é basicamente um teste. 9 meses para descobrirmos se funcionamos como casal. Não é um teste, é uma oportunidade. E se no meio desses 9 meses eu perceber que não te amo como pensava, ou se você perceber que não me ama, o que fazemos com a criança que estará crescendo dentro de você? A pergunta atingiu Isadora em cheio. Era o medo que tentava ignorar desde que a ideia começou a se formar em sua mente. Então criamos nosso filho com amor, mesmo que seja separadamente. Mas pelo menos tentamos. Rafael se inclinou sobre a mesa pegando as mãos dela. Isadora, eu preciso que você entenda uma coisa. Se aceitarmos isso, não há volta. Se você engravidar de um filho meu, eu vou estar na sua vida para sempre. Para sempre, você entende? Não importa se der certo entre nós ou não. Eu entendo. E você também precisa entender que existe uma possibilidade de eu estar propondo isso pelos motivos errados, de estar disposto a aceitar porque preciso de um herdeiro, não porque tenho certeza dos meus sentimentos. Mas você tem certeza dos seus sentimentos? Rafael hesitou, e a hesitação foi suficiente para confirmar os medos de Isadora. Eu acredito que sim. Mas a situação toda é tão atípica, tão pressionada, que às vezes não consigo separar o que sinto por você do que preciso para resolver minha vida. Pelo menos ele estava sendo honesto. Isadora valorizou isso, mesmo que a resposta não fosse o que queria ouvir. Rafael, deixa eu te fazer uma proposta diferente, então. Qual? E se eu te ajudar a ter um herdeiro, mas de forma mais formal? Um acordo. Com regras claras, expectativas definidas, proteções para ambos os lados. Rafael franziu a testa. Que tipo de acordo? Isadora havia pensado nisso também durante suas noites insones. Um contrato de maternidade temporária. Eu carregaria seu filho por 9 meses, em troca de uma compensação financeira, que me permitiria abrir minha própria escola. Você teria seu herdeiro no prazo necessário. E no processo, descobriríamos se realmente somos feitos um para o outro. Você está falando de barriga de aluguel? Estou falando de uma solução prática para um problema complexo. Rafael recostou na cadeira, impressionado com a frieza com que ela apresentou a ideia. Isadora, isso mudaria completamente a natureza do que temos. Mudaria ou esclareceria? Como assim?
Se você aceitar um acordo assim comigo, saberei que é apenas por necessidade. Se você recusar e propor que tenhamos um filho por amor, saberei que é por sentimento verdadeiro. Rafael compreendeu a armadilha emocional que ela havia criado, mas também reconheceu a sabedoria por trás da proposta. Você pensou em tudo, não pensou? Pensei no que seria melhor para nós dois a longo prazo. E quanto seria essa compensação? Isadora havia calculado exatamente quanto precisaria para abrir uma escola pequena, contratar professores, comprar equipamentos básicos. 500 mil reais! Rafael quase se engasgou com o café. 500 mil reais! É o valor necessário para eu realizar meu sonho profissional. Se vou abrir mão de 9 meses da minha vida, se vou carregar seu filho, se vou me mudar para sua casa e viver sob suas regras, quero que seja em troca de algo que mude minha vida também. Isadora, isso é muito dinheiro. Para você não é. Rafael teve que admitir que ela estava certa. 500 mil reais representavam o que ele ganhava em 2 meses como presidente da empresa. E se eu aceitar, como funcionaria exatamente? Assinamos um contrato legal. Eu me mudo para sua casa durante a gravidez. Você acompanha cada consulta médica, cada exame. Quando o bebê nascer, você registra como seu filho, me paga a compensação acordada e decidimos juntos como será a nossa relação dali para frente. E se durante esses 9 meses descobrirmos que nos amamos de verdade, então cancelamos o contrato e nos casamos. E se descobrirmos que não somos feitos um para o outro, então eu levo meu dinheiro, monto minha escola e você fica com seu herdeiro. E criamos nosso filho cada um na sua vida, mas com amor e presença. Rafael permaneceu em silêncio por mais alguns minutos, analisando cada aspecto da proposta. Era arriscado, pouco convencional, mas também era a solução mais prática e honesta para a situação em que se encontravam. Posso ter alguns dias para pensar? Pode. Mas lembre-se de que o tempo está correndo. Quando se despediram do lado de fora do café, Rafael beijou Isadora na testa com ternura. Independentemente de qualquer coisa, quero que você saiba que te admiro muito. A coragem que você teve hoje, a forma como pensou em tudo, você é incrível. Obrigada. Só quero o melhor para nós dois. Durante o fim de semana, Rafael não conseguiu pensar em mais nada. Conversou com advogados sobre a legalidade de contratos de barriga de aluguel, pesquisou sobre fertilização assistida, fez cálculos financeiros sobre quanto a proposta custaria realmente. Na segunda-feira de manhã estava decidido. Ligou para Isadora no intervalo entre as aulas dela. Oi, pode falar? Posso, rapidinho. Já decidiu? Decidi. Aceito sua proposta. Do outro lado da linha, Isadora fechou os olhos e respirou fundo. Havia apostado tudo naquela estratégia e agora precisava lidar com as consequências. Tem certeza? Tenho. Vamos fazer isso do jeito certo, com contrato, com regras claras, com proteção para os dois. Está bem. Como procedemos? Meu advogado vai preparar o contrato esta semana. Enquanto isso, vou agendar consulta com o melhor especialista em fertilidade de São Paulo. Podemos nos encontrar quinta-feira para acertar os detalhes finais. Depois que desligou, Isadora se encostou na parede do corredor da escola e tentou controlar a mistura de alegria e terror que sentia. Havia conseguido o que queria. 9 meses para conquistar definitivamente o amor de Rafael Mendes. Agora precisava torcer para que seu plano funcionasse, porque se falhasse, perderia muito mais que 500 mil reais. Perderia a única chance de ser feliz que o destino havia lhe oferecido. O escritório de advocacia ocupava um andar inteiro de um prédio comercial na Avenida Paulista, com vista panorâmica para o centro de São Paulo. Dr. Maurício Carvalho, advogado especialista em direito de família e sociedade de longa data da família Mendes, havia preparado meticulosamente o contrato que agora estava sobre a mesa de mogno polido. Isadora se sentia pequena naquele ambiente imponente, com suas estantes repletas de códigos jurídicos, encadernados em couro e quadros de formatura emoldurados em ouro. Vestia seu melhor conjunto, uma blusa azul marinho e saia preta que comprara para entrevistas de emprego, mas ainda assim se sentia inadequada em meio a tanto luxo. Rafael, ao contrário,
parecia perfeitamente à vontade. Trajava um terno cinza impecável e conversava com o Dr. Maurício sobre detalhes técnicos do contrato, como se estivessem discutindo uma fusão empresarial qualquer. Como expliquei ao telefone, disse o advogado ajustando os óculos, este é um território juridicamente complexo no Brasil. Embora não seja expressamente proibido, também não há regulamentação específica para este tipo de acordo. Quais os riscos? Perguntou Isadora, folheando as 15 páginas do documento. Para vocês, poucos. O contrato estabelece claramente que o Sr. Rafael será o pai legal da criança desde o nascimento. A Sra. Isadora abre mão de qualquer direito parental em troca da compensação financeira acordada. Mas preciso alertá-los. Se algum dos dois mudar de ideia durante o processo, a situação pode se tornar muito complicada. Rafael e Isadora se entreolharam. Haviam conversado sobre essa possibilidade durante a semana, chegando à conclusão de que era um risco necessário. Dr. Maurício, disse Rafael, existe alguma cláusula que proteja ambas as partes caso desenvolvamos sentimentos românticos durante o processo? O advogado sorriu discretamente. Interessante pergunta. Incluí uma cláusula específica para isso. Se vocês decidirem se casar durante a gravidez, o contrato fica automaticamente anulado e a criança passa a ser considerada fruto de união consensual. Isadora assinou cada página com mãos ligeiramente trêmulas. Não era nervosismo pela decisão. Havia certeza absoluta sobre o que estava fazendo, mas pela magnitude do que aquela assinatura representava. Estava oficialmente entrando na vida de Rafael de forma irreversível. Após a assinatura, Dr. Maurício entregou a cada um uma cópia do contrato e uma pasta com informações sobre o processo de fertilização in vitro. O Dr. Fernando Ribeiro é o melhor especialista da cidade, explicou. Já está esperando vocês para a primeira consulta na sexta-feira. Do escritório de advocacia, foram diretamente para a clínica de fertilidade no Jardim América. Era um prédio discreto, com fachada moderna e interior decorado em tons suaves de azul e branco, transmitindo tranquilidade e profissionalismo. Dr. Fernando Ribeiro, homem de meia idade com cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, os recebeu em seu consultório repleto de diplomas e certificados internacionais. É um prazer conhecê-los, disse, gesticulando para que se sentassem. Dr. Maurício me explicou brevemente a situação de vocês. Primeiro, quero esclarecer que, do ponto de vista médico, não há diferenças entre um procedimento de FIV para um casal tradicional e para um acordo como o de vocês. Ele explicou detalhadamente o processo, os exames preliminares, a estimulação ovariana de Isadora, a coleta e preparação dos gametas, a fertilização em laboratório e, finalmente, a transferência dos embriões. Levando em conta a idade de vocês e os exames que já realizaram, as chances de sucesso na primeira tentativa são de aproximadamente 70%. E se não der certo na primeira tentativa? Perguntou Rafael. Tentamos novamente. O contrato prevê até 3 tentativas, se necessário. Isadora estava mais interessada nos aspectos práticos. Doutor, quanto tempo demora todo o processo? Do início do tratamento até a transferência dos embriões, cerca de 6 semanas. Se a fertilização for bem-sucedida, teremos confirmação 2 semanas depois. Saíram da clínica com uma agenda cheia de exames e consultas para as próximas semanas. No carro, Rafael percebeu que Isadora estava mais silenciosa que o normal. Está arrependida? Não, só absorvendo tudo, é muito real agora. Para mim também. Você quer jantar? Podemos conversar sobre como será quando você se mudar para casa. Melhor não hoje. Preciso contar para a Letícia e organizar algumas coisas pessoais. Rafael a deixou no apartamento e seguiu para casa, passando pelo hospital para visitar Antônio. Encontrou o avô mais frágil que na semana anterior, mas com os olhos ainda brilhantes de curiosidade. Como foi a reunião com o Dr. Maurício? Perguntou o velho. Como você sabe que tive reunião com ele? Rafael, meu menino, eu construí este negócio conhecendo cada movimento importante na família. Quando você agenda reunião com o nosso advogado principal numa segunda-feira, eu fico sabendo. Rafael contou ao avô sobre o contrato, sobre Isadora, sobre os planos para ter um herdeiro dentro do prazo estabelecido. Antônio ouviu tudo em silêncio,
com expressão pensativa. Esta moça é a mesma criança com quem você brincava quando era pequeno? É. E você a ama? Acredito que sim. Acredita ou tem certeza? Rafael suspirou. Vovô, a situação é complicada. Eu gosto muito dela, me sinto bem ao lado dela, mas não sei se estou aceitando essa proposta por amor ou por necessidade. E ela? Por que está aceitando? Pelo dinheiro. Quer abrir uma escola. Antônio balançou a cabeça negativamente. Meu neto, você está sendo ingênuo. Nenhuma mulher aceita carregar o filho de um homem apenas por dinheiro, não importa quanto seja. Ela está apaixonada por você. Como pode ter certeza? Porque eu já fui jovem, porque já amei, e porque vejo nos olhos dela a mesma devoção que sua avó tinha por mim quando éramos namorados. Essa conversa ficou ecoando na mente de Rafael durante toda a semana. Observou Isadora com mais atenção nos encontros seguintes, procurando sinais de que o avô estava certo. Na sexta-feira, durante a primeira consulta médica formal, Dr. Fernando explicou o protocolo de medicamentos que Isadora precisaria seguir. São injeções diárias de hormônios para estimular a ovulação. Podem causar alguns efeitos colaterais, mudanças de humor, inchaço, sensibilidade abdominal. É importante ter apoio emocional durante este período. Ela terá, disse Rafael impulsivamente. Vou cuidar para que tenha tudo o que precisar. Isadora o olhou surpresa. O tom de Rafael havia sido quase protetor, muito além da cortesia formal que mantinham desde a assinatura do contrato. Nas 2 semanas seguintes, Rafael acompanhou Isadora a cada consulta médica. Observou-a tomando as injeções com determinação silenciosa, lidando com os enjoos matinais causados pelos hormônios, mantendo-se firme, mesmo quando os efeitos colaterais a deixavam visivelmente desconfortável. Foi durante uma dessas manhãs difíceis, quando ela saiu do banheiro da clínica claramente nauseada, que Rafael sentiu algo mudar dentro dele. Sem pensar, passou o braço ao redor dela e murmurou: Vai ficar tudo bem. Estou aqui. Obrigada, sussurrou ela, encostando a cabeça em seu ombro. Naquele momento, Rafael percebeu que sua preocupação com Isadora havia ultrapassado os limites de um acordo comercial. Havia algo profundamente íntimo em cuidar de alguém durante uma vulnerabilidade física, em ser a pessoa em quem ela se apoiava quando se sentia fraca. A transferência dos embriões aconteceu numa terça-feira chuvosa de outono. Era um procedimento simples, realizado no próprio consultório do doutor Fernando, mas carregado de significado para ambos. Rafael segurou a mão de Isadora durante todo o processo, observando no monitor o momento em que os embriões foram colocados em seu útero. Era surreal pensar que talvez naquele exato instante estivesse sendo concebido seu filho. Agora é esperar, disse Dr. Fernando. 2 semanas até podermos fazer o primeiro teste. Isadora saiu da clínica com instruções de repouso absoluto por 3 dias. Rafael insistiu em levá-la para a casa dele imediatamente, mesmo ela protestando que poderia voltar para o apartamento que dividia com Letícia. O contrato diz que você se mudaria para minha casa durante a gravidez, argumentou ele. Tecnicamente, a gravidez pode ter começado hoje. A mansão da família Mendes no Alto de Pinheiros impressionou Isadora mais do que ela esperava. Não era ostensiva ou exageradamente luxuosa, mas irradiava o refinamento discreto de quem possuía riqueza há gerações. Jardins bem cuidados, arquitetura clássica, móveis de época que contavam décadas de história familiar. Dona Carmen, a governanta que trabalhava para a família há 20 anos, a recebeu com cortesia profissional, mas visivelmente curiosa. Seu José, o motorista, ajudou a levar as poucas bagagens de Isadora para o quarto que Rafael havia preparado. É temporário, explicou Rafael, mostrando-lhe o quarto de hóspedes principal. Até sabermos se funcionou. O quarto era 3 vezes maior que o quarto dela no apartamento que dividia com Letícia. Tinha banheiro privativo com banheira, closet, varanda com vista para o jardim. Era mais luxuoso que qualquer lugar onde já havia dormido. Naquela primeira noite, jantaram juntos na sala de jantar formal, algo que Rafael raramente usava quando estava sozinho. Dona Carmen havia preparado um salmão grelhado com legumes,
acompanhado de um vinho branco que custava mais que o salário mensal de Isadora. Como está se sentindo? Perguntou ele. Estranha. Tudo isso é muito diferente do que estou acostumada. Vai se acostumar, e se estivermos realmente esperando um bebê, quero que se sinta em casa aqui. Isadora o observou cuidadosamente. Havia algo diferente no tom de Rafael desde o procedimento médico. Menos formal, mais íntimo. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está bem com tudo isso? Não parece arrependido? Rafael pensou por um momento antes de responder. Sinceramente, estou surpreso comigo mesmo. Pensei que seria mais difícil, mais estranho. Mas estar cuidando de você, saber que talvez esteja crescendo nosso filho dentro de você, é diferente do que imaginava. Diferente como? Mais natural. Como se fosse onde sempre deveríamos ter chegado, independentemente das circunstâncias. 2 semanas depois, Dr. Fernando ligou com o resultado do teste de gravidez. Parabéns, disse ele, a alegria evidente na voz. Isadora está grávida. A notícia da gravidez transformou completamente a dinâmica da mansão dos Mendes. Rafael cancelou 2 reuniões importantes para acompanhar Isadora à primeira consulta pré-natal. E Dona Carmen, inicialmente reservada, começou a demonstrar um carinho maternal crescente pela jovem que carregava o herdeiro da família. Menina, você precisa comer mais, dizia a governanta todas as manhãs, preparando o café da manhã reforçado. Agora tem que pensar no bebê também. Isadora tentava manter uma certa distância emocional da situação, lembrando-se constantemente de que aquilo era um acordo temporário. Mas era impossível não se comover com a atenção que recebia, especialmente de Rafael, que se tornara incrivelmente solícito. 2 semanas após a confirmação da gravidez, ele a encontrou no jardim numa manhã ensolarada, sentada no balanço sob a grande árvore que dominava o fundo da propriedade. Bom dia, disse ele, trazendo uma xícara de chá de camomila que Dona Carmen havia preparado especialmente para enjoos matinais. Bom dia. Obrigada. Ela aceitou a xícara com um sorriso. Rafael se sentou na grama ao lado do balanço, algo que jamais faria em seu terno caro, mas que agora parecia natural. Como você está se sentindo? Fisicamente? Bem, os enjoos diminuíram bastante. Emocionalmente, confusa. Por quê? Isadora hesitou. Desde que se mudara para a mansão, sentia-se vivendo em uma bolha surreal. Rafael se comportava como um marido atencioso, Dona Carmen a tratava como dona da casa, e seu José sempre perguntava se precisava de alguma coisa quando saía. É que, às vezes esqueço que isso é temporário, que estamos aqui por causa de um contrato. Rafael pegou uma folha que havia caído da árvore e ficou mexendo nela distraidamente. E seria tão ruim se não fosse temporário? A pergunta pegou Isadora desprevenida. Como assim? Quer dizer, e se isso fosse real? Se estivéssemos aqui porque nos amamos e decidimos ter um filho juntos? Mas não é isso que está acontecendo. Não? Isadora o estudou cuidadosamente. Nas últimas semanas, Rafael havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Estava mais carinhoso, mais presente, mais íntimo. Rafael, você está confundindo gratidão com outros sentimentos. Talvez. Ou talvez esteja finalmente entendendo o que sinto de verdade. Antes que ela pudesse responder, seu José apareceu no jardim. Doutor Rafael, o senhor Rodrigo está aqui e quer falar com o senhor urgentemente. Rafael suspirou. As visitas de Rodrigo sempre traziam alguma complicação. Diz para ele que estou chegando. E seu José, a partir de agora, Isadora não é mais visita. Ela mora aqui. Trate-a como tal. O motorista sorriu e acenou com a cabeça antes de se afastar. Na sala de estar, Rodrigo caminhava nervosamente, claramente agitado. Rafael, precisamos conversar. A situação mudou. Que situação? O vovô, ele está pior, muito pior. Dr. Henrique acha que não temos mais 1 ano, talvez 6 meses no máximo. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim 6 meses? Na semana passada ele parecia bem. Era a aparência. O câncer se espalhou. Está nos pulmões agora. Mas Isadora está grávida. Temos 9 meses até o bebê nascer. Exatamente o problema.
Se o vovô falecer antes da criança nascer, o testamento especifica que o herdeiro deve estar vivo no momento da partilha. Um bebê no útero não conta. Rafael se deixou cair numa poltrona, processando as implicações do que Rodrigo acabara de dizer. Existe alguma forma de alterar o testamento? Não. O vovô está muito medicado. Não tem mais capacidade legal para mudanças testamentárias importantes. E mesmo se tivesse, você conhece a teimosia dele. O que você está sugerindo? Rodrigo se sentou à sua frente, assumindo o tom de quem está prestes a fazer uma proposta de negócios. Estou sugerindo que você aceite a realidade. A empresa vai ser minha, e estou disposto a te fazer uma oferta generosa. Que tipo de oferta? 15% das ações. Uma posição de vice-presidente com salário de 2 milhões anuais. E liberdade total para tocar sua vida sem pressões. Rafael riu amargamente. Você está oferecendo 15% da empresa que deveria ser minha? Estou oferecendo 15% da empresa que vai ser minha de qualquer jeito. É mais do que você teria se simplesmente perdesse tudo. E as 3.000 famílias que dependem desta empresa? O que acontece com elas quando você vender tudo para grupos estrangeiros? Isso não é problema meu. É o mercado. Rafael se levantou claramente irritado. Sai da minha casa, Rodrigo. Rafael, seja inteligente. Sai da minha casa! Após a saída de Rodrigo, Rafael voltou ao jardim em busca de Isadora, mas ela não estava mais lá. Encontrou-a no quarto, arrumando algumas roupas na gaveta da cômoda. Você ouviu a conversa? Ouvi, e agora entendo melhor a situação. Isadora. Rafael, você precisa entender que talvez eu não consiga te dar o que você precisa. Se seu avô tem apenas 6 meses, e o bebê precisa nascer antes disso. Dr. Fernando disse que bebês prematuros de 6 meses têm chances de sobreviver, mas seria arriscado, para mim e para a criança. Rafael se aproximou dela, pegando suas mãos. Eu jamais colocaria você ou nosso filho em risco por causa de dinheiro. Mas não é só dinheiro, é? São 3.000 famílias. É o legado do seu avô. É sua vida inteira. Minha vida inteira mudou no dia que te reencontrei naquele café. A sinceridade na voz dele fez Isadora parar de arrumar as roupas. Rafael, o que você está dizendo? Estou dizendo que mesmo se eu perder tudo, mesmo se Rodrigo ficar com a empresa, eu quero que fique comigo. Não por causa do contrato, não por causa do bebê, porque te amo. Você tem certeza disso? Ou está dizendo porque a situação está desesperadora? Tenho certeza porque todas as manhãs acordo feliz, sabendo que você está nesta casa. Porque quando você sorri, eu me sinto completo. Porque quando penso no futuro, a única coisa que realmente me importa é que você esteja nele. Isadora sentiu lágrimas formando em seus olhos. Eu também te amo, Rafael. Nunca parei de te amar desde que éramos crianças. Eles se beijaram ali no quarto, um beijo cheio de sentimentos represados por semanas de formalidade contratual. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Casa comigo. O quê? Casa comigo. De verdade. Não por causa da empresa, não por causa do testamento. Porque quero construir uma família contigo. Rafael, sei que é precipitado, sei que temos pouco tempo, mas também sei que te amo desde os 8 anos de idade. Já desperdicei 15 anos longe de você. Não quero desperdiçar mais nenhum dia. Isadora pensou em todas as noites que sonhara com esse momento, em todos os anos guardando aquele amor adolescente, em como o destino havia conspirado para trazê-los de volta. Sim, sussurrou. Eu aceito. Eles se casaram numa cerimônia simples no jardim da mansão, apenas uma semana depois. Antônio, mesmo debilitado, fez questão de estar presente, sendo conduzido em cadeira de rodas por seu José. Dona Carmen chorou durante toda a cerimônia. E até Letícia, inicialmente cética sobre a situação, se emocionou ao ver a felicidade genuína no rosto da amiga. Dr. Fernando estava presente como testemunha e aproveitou para dar a notícia que havia guardado para a ocasião especial. O ultrassom da semana anterior confirmara que era um menino saudável, desenvolvendo-se perfeitamente. Para o vovô conhecer o bisnetinho, brincou Rafael, beijando a barriga de Isadora durante a festa. Mas 3 dias depois do casamento, Dr. Henrique ligou com notícias devastadoras. Antônio havia tido uma complicação durante a noite e estava internado em estado grave.
No hospital, reunidos ao redor do leito do patriarca, a família enfrentava a realidade de que talvez aqueles fossem os últimos dias juntos. Antônio, mesmo consciente, estava extremamente frágil. "Meu menino", disse ele para Rafael, segurando sua mão com dificuldade. "Não importa o que aconteça com a empresa. O que importa é que você encontrou seu caminho. Vovô, você vai melhorar. Vai conhecer seu bisneto. Talvez sim, talvez não, mas quero que saiba que estou orgulhoso de você, da escolha que fez, da mulher com quem se casou. Ela vai ser uma mãe maravilhosa." Isadora, sentada do outro lado da cama, segurava a outra mão do velho. "Obrigada por me aceitar na família", disse ela. "Minha filha, você sempre fez parte desta família." Só demorou um pouco para encontrar seu lugar nela. Naquela noite, enquanto faziam vigília no hospital, Rafael e Isadora conversaram sobre contingências, sobre possibilidades, sobre como seria seu futuro independentemente do que acontecesse com a herança. "Se perdermos tudo", disse Rafael, "vamos recomeçar. Você com sua escola, eu... Bem, vou descobrir quem sou quando não sou o herdeiro dos Mendes. E você está preparado para isso? Com você ao meu lado? Estou preparado para qualquer coisa." Mas o destino havia preparado para eles uma surpresa que nenhum dos dois poderia prever. 2 semanas após o casamento, quando Isadora completava 16 semanas de gestação, Dr. Eduardo Marques ligou para Rafael com uma urgência na voz que imediatamente o alarmou. "Rafael, preciso te ver hoje. É sobre seus exames de fertilidade." "Que exames? Você não disse que estava tudo normal?" "É exatamente sobre isso que preciso conversar." "Pode vir ao consultório agora?" 1 hora depois, Rafael estava sentado na mesma cadeira onde recebera o diagnóstico errôneo de esterilidade meses antes. Dr. Eduardo parecia visivelmente constrangido. "Rafael, descobrimos outro erro do laboratório, muito mais grave que o primeiro." "Como assim?" "Você nunca teve azospermia. Seus exames sempre foram normais. O erro não foi apenas na interpretação, foi na troca dos resultados com outro paciente." Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. "Está dizendo que desde o início eu podia ter filhos normalmente?" "Exatamente, e há mais. Quando você veio pela segunda vez, anunciamos a correção do erro, mas, na verdade, apenas entregamos seus resultados verdadeiros, que sempre estiveram corretos." "Doutor Eduardo, o senhor está me dizendo que eu passei por todo esse processo de fertilização assistida sem necessidade alguma?" "Infelizmente, sim. E o pior é que só descobrimos agora porque o laboratório terceirizado está sendo investigado por irregularidades. Dezenas de pacientes receberam diagnósticos incorretos." Rafael saiu do consultório em estado de choque. Dirigiu sem rumo por São Paulo durante horas, tentando processar as implicações do que havia descoberto. Se nunca teve problemas de fertilidade, se podia ter filhos naturalmente, então toda a pressão, todo o desespero que o levara a aceitar o contrato com Isadora havia sido baseado numa mentira. Chegou em casa ao final da tarde para encontrar Rodrigo e Viviane, sua secretária pessoal há 3 anos, aguardando na sala de estar. Isadora estava visivelmente desconfortável com a presença dos dois. "Que bom que chegou", disse Rodrigo, levantando-se. "Trouxe Viviane porque ela tem uma proposta interessante para vocês." Viviane, uma mulher de 30 anos, com aparência impecável e ambições mal disfarçadas, sorriu de forma que não chegava aos olhos. "Oi, Rafael. Soube da novidade da gravidez. Parabéns." "Obrigado. Do que se trata?" "Bem, com a piora do estado do seu avô e os prazos apertados que vocês enfrentam, pensei em fazer uma oferta que poderia resolver todos os problemas." Rafael cruzou os braços, já desconfiado. "Que tipo de oferta?" 5 milhões de reais para Isadora. Em troca, ela transfere a guarda da criança completamente para você após o nascimento e se afasta definitivamente." O silêncio na sala foi absoluto. Isadora palideceu. Rafael ficou vermelho de raiva e Rodrigo tentava parecer inocente da situação. 5 milhões é 10 vezes o valor do contrato original, continuou Viviane. Seria suficiente para ela montar uma rede de escolas. Construir o futuro que sempre sonhou. "E qual seria seu interesse nisso?" perguntou Rafael, a voz perigosamente baixa. "Ora, Rafael,
Você sabe que sempre tive sentimentos especiais por você. Com Isadora fora do caminho, poderíamos pensar numa união que realmente fizesse sentido. Duas pessoas do mesmo meio social, com objetivos comuns. Saia da minha casa. Agora. Rafael, seja racional. Eu disse para sair da minha casa. Após a saída dos dois, Rafael e Isadora se olharam em silêncio por um longo momento. Ela estava claramente abalada pela proposta e ele lutava contra a urgência de contar sobre o erro médico que havia descoberto. Rafael, disse Isadora finalmente, preciso te perguntar uma coisa, e quero que seja completamente honesto. O quê? Se você soubesse desde o início que podia ter filhos normalmente, teria se apaixonado por mim? Teria me procurado romanticamente? A pergunta foi como um soco no estômago. Rafael hesitou por 2 segundos, apenas 2 segundos, mas foi tempo suficiente para Isadora ver a dúvida em seus olhos. Claro que sim, disse ele finalmente. Você hesitou. Não hesitei. Rafael, eu vi. Você hesitou porque não tem certeza. E se não tem certeza, então talvez Viviane e Rodrigo estejam certos. Talvez eu seja apenas uma solução conveniente para seu problema. Isadora, isso é ridículo. É ridículo? Vamos analisar os fatos. Você me reencontra no momento exato em que precisa de um herdeiro urgentemente. Eu ofereço uma solução para seu problema. Você aceita. Durante a gravidez, desenvolve sentimentos pela mãe do seu filho. É uma progressão bastante lógica, não é? Rafael tentou se aproximar dela, mas Isadora recuou. Não é assim. Eu te amo de verdade. Prove. Como? Me diz quando exatamente se apaixonou por mim. Foi antes ou depois de descobrir que precisava de um herdeiro? Mais uma vez Rafael hesitou, e mais uma vez a hesitação disse tudo. Naquela mesma noite, Isadora fez as malas e voltou para o apartamento que dividia com Letícia, levando apenas suas roupas pessoais e recusando qualquer dinheiro ou presente que Rafael havia lhe dado. Isadora, por favor, você está grávida. Não pode simplesmente ir embora. Posso e vou. Preciso de tempo para pensar se realmente quero viver uma mentira pelo resto da minha vida. Que mentira? A mentira de que sou amada por quem eu sou, e não pelo que posso te dar. As 2 semanas seguintes foram torturantes para Rafael. Tentou todos os meios de comunicação. Telefone, mensagens, e-mails, cartas. Mas Isadora não respondia a nenhum. Chegou a aparecer na escola onde ela trabalhava, mas a diretora informou que ela havia pedido licença médica antecipada. Letícia, quando finalmente atendeu uma de suas ligações, foi direta. Rafael, ela te ama mais que qualquer coisa neste mundo, mas também se ama o suficiente para não aceitar migalhas. Se você quer ela de volta, vai ter que provar que vale a pena. Como? Isso é com você. Foi durante uma noite insone que Rafael finalmente entendeu o que precisava fazer. Vasculhou seus pertences até encontrar o que procurava. O comprovante de compra do anel de noivado que havia guardado por semanas sem coragem de dar a ela. A data na nota fiscal era de 2 semanas após o primeiro reencontro no café, 3 semanas antes de descobrir sobre a necessidade de ter um herdeiro. Na manhã seguinte, às 5 horas, Dr. Henrique ligou com a notícia que todos temiam. Antônio havia falecido durante a madrugada, rodeado pela família. O funeral foi uma cerimônia grandiosa, com centenas de pessoas prestando homenagens ao patriarca, que construíra um dos maiores grupos empresariais do país. Isadora compareceu, mas manteve distância de Rafael durante toda a cerimônia. Após a leitura do testamento, que confirmou o que todos já sabiam, a empresa passaria para Rodrigo, já que Rafael não tinha um herdeiro nascido. Rafael procurou Isadora no estacionamento do cemitério. Isadora, preciso te mostrar uma coisa. Rafael, este não é o momento. É exatamente o momento. Ele lhe entregou o comprovante de compra do anel. Olha a data. Isadora examinou o documento com atenção. A data era de 3 dias após o jantar na pizzaria da Vila Madalena, quando haviam confessado estar apaixonados. Eu comprei este anel 3 semanas antes de saber sobre a cláusula do testamento, disse Rafael. Estava planejando te pedir em casamento independentemente de qualquer herança. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Isadora. Por que não me mostrou isso antes? Porque queria que você acreditasse no meu amor
sem precisar de provas. Mas agora entendo que às vezes o amor precisa de provas concretas. Rafael, eu perdi a empresa, Isadora. Perdi tudo que meu avô construiu. Mas se você não voltar para casa, vou ter perdido a única coisa que realmente importa. Antes que ela pudesse responder, uma dor súbita a fez dobrar-se sobre si mesma. Isadora, o que está acontecendo? Não sei. Dor muito forte na barriga. Rafael a carregou para o carro e correu para o hospital. No pronto-socorro, Dr. Fernando os aguardava após ter sido chamado por telefone. É trabalho de parto prematuro, anunciou após os exames. Vamos ter que fazer cesárea de emergência. O bebê está com 26 semanas, mas tem boas chances de sobreviver. Durante a cirurgia, Rafael caminhava nervosamente pela sala de espera. Letícia havia chegado para dar apoio, junto com Dona Carmen e seu José. Ela vai ficar bem, disse Letícia, segurando a mão dele. Isadora é forte. E se eu a perder? E se perder os dois? Não vai perder. O amor de vocês é forte demais para acabar assim. 3 horas depois, Dr. Fernando apareceu ainda com a roupa cirúrgica. Meus parabéns, papai. É um menino saudável de 1,4 kg. Está na UTI neonatal, mas está respondendo bem. E Isadora? Perfeita. Quer conhecer seu filho? Na UTI neonatal, Rafael olhou pela primeira vez para o menino minúsculo conectado a aparelhos, mas respirando sozinho e movimentando-se ativamente. Ele é perfeito, sussurrou com lágrimas nos olhos. Quer escolher um nome? Perguntou a enfermeira. Antônio. Antônio Rafael Silva Mendes. Uma semana depois, quando Isadora recebeu alta hospitalar, Rafael a levou direto para casa, a mansão onde haviam sido felizes por algumas semanas. Rafael, eu não sei se... Isadora, interrompeu ele, ajoelhando-se ao lado da cama onde ela descansava. Eu perdi a empresa, perdi a herança, perdi tudo que pensava que definia quem eu sou. Mas olhando para nosso filho na incubadora, entendi uma coisa. Eu não preciso ser o herdeiro dos Mendes. Preciso ser o pai do Antônio e o marido da mulher que amo. E se eu não conseguir te dar mais filhos? E se Diz for nossa única chance de ter família? Então seremos uma família perfeita de 3 pessoas. Eu, você e nosso menino. Isadora sorriu através das lágrimas. Tem certeza de que está disposto a recomeçar do zero comigo? Tenho certeza de que qualquer vida vale a pena se for ao seu lado. 6 meses depois, pequeno Antônio recebeu alta da UTI neonatal completamente saudável. A festa de bem-vinda reuniu a família escolhida que haviam construído. Letícia, Dona Carmen, seu José e até Dr. Fernando, que se tornara amigo pessoal da família. Rafael havia vendido a mansão e comprado uma casa menor, mais aconchegante no mesmo bairro. Com o dinheiro da venda, investiu numa pequena construtora especializada em habitação popular, realizando finalmente o sonho de construir algo com significado social. Isadora, com os R$ 500.000 do contrato original que Rafael insistiu em cumprir, abriu sua escola de educação infantil no mesmo bairro onde crescera. A escola Pequenos Sonhos atendia crianças carentes da comunidade e rapidamente se tornou referência na região. Sabe, disse Isadora uma noite, enquanto ninava Antônio no jardim da nova casa, acho que o destino sabia o que estava fazendo quando nos reuniu daquele jeito. Como assim? Se tivéssemos simplesmente nos reencontrado e namorado normalmente, talvez nunca tivéssemos descoberto se nosso amor era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. E descobrimos? Descobrimos. Rafael a beijou suavemente, enquanto Antônio dormia tranquilamente em seus braços. Para onde vamos agora, Sra. Mendes? Para onde o amor nos levar, Sr. Mendes? Para onde o amor nos levar? 2 anos depois, Isadora deu à luz uma menina, concebida naturalmente numa noite de paixão e cumplicidade. Pequena Helena veio completar a família que começara com um contrato e se transformara na mais pura expressão do amor verdadeiro. Na parede da escola de Isadora, uma frase pintada à mão resumia a filosofia de vida que o casal havia desenvolvido. Às vezes, o destino nos leva pelos caminhos mais tortuosos para nos mostrar que o amor sempre encontra um jeito. E realmente havia encontrado. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Isadora e Rafael
tenha tocado seus corações como tocou os nossos. Esta jornada de amor, superação e descoberta nos lembra que às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Se esta narrativa emocionou vocês, convidamos a se inscrever em nosso canal para receber mais histórias que exploram a complexidade dos sentimentos humanos. Deixem seu like se acreditam que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho e compartilhem nos comentários qual momento da história mais os marcou. Preparem seus corações, porque temos muitas outras histórias emocionantes esperando por vocês. Até a próxima!